O milagre que mudou a vida de Carla, quando a fé venceu a doença. Carla sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, funcionária pública e arrimo de família, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido, Antônio, a abandonou há 3 anos. Mas nada a havia preparado para o diagnóstico que recebeu em uma tarde fria de julho: púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, uma doença autoimune rara que faz o corpo destruir suas próprias plaquetas, deixando-a suscetível a hemorragias internas e externas com o menor corte ou batida. Os médicos foram claros: Senhora Carla, sua contagem de plaquetas está em 8.000. O normal é entre 150.000 e 450.000. Qualquer queda, qualquer trauma pode ser fatal. Vamos começar com corticoides, mas se não melhorar, precisaremos remover seu baço ou fazer tratamentos mais agressivos. Ela ouviu aquelas palavras como se estivessem ecoando de longe. Como ia cuidar dos filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 6, se nem podia mais segurar uma faca na cozinha sem risco de sangrar até desmaiar? As noites se tornaram um pesadelo. Carla acordava com manchas roxas pelo corpo, sangramentos nas gengivas e um cansaço que nem o café mais forte conseguia aliviar. Os remédios ajudavam pouco e os efeitos colaterais, inchaço, ansiedade, insônia, a deixavam ainda mais fraca. Em uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, ela se olhou no espelho e não reconheceu a mulher ali: olheiras fundas, rosto inchado, olhos sem brilho. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ela chorou, encostando a testa no vidro frio. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com uma cesta de pães caseiros. Ao ver o estado de Carla, não hesitou: minha filha, você precisa ir comigo amanhã à noite. Lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi milagre acontecer. Carla, que nunca havia sido muito religiosa, quase recusou. Mas o desespero falava mais alto. Se não der certo, pelo menos não vou perder nada, pensou. O primeiro passo: chegando à igreja. Naquela quarta-feira, Carla entrou pela primeira vez na Universal. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus faz milagres. Ela se sentou no fundo, envergonhada das manchas roxas nos braços, tentando se esconder. Mas não passou despercebida. Uma obreira, a irmã Janaína, aproximou-se com um sorriso. Primeira vez aqui, irmã? Deus te trouxe por um motivo. Venha para frente, a unção de Deus está aqui. Carla relutou, mas algo a puxou. Quando o pastor subiu ao altar e começou a pregar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu lágrimas escorrendo. Muitos aqui estão doentes, endividados, desanimados, mas Deus não desistiu de vocês. Ele está esperando um gesto de fé. O pastor então fez um chamado: quem precisa de um milagre, vem agora ao altar. Com as pernas trêmulas, Carla se levantou. Ao chegar perto, o pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Satanás, solta esta filha de Deus. O sangue de Jesus purifica seu corpo. Carla sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado, ela caiu de joelhos, chorando sem parar. Irmã, você precisa participar da corrente de oração todas as noites esta semana. E não falte a fogueira santa de Israel no sábado. Deus vai te curar, mas você tem que persistir, disse o pastor. Carla sentiu, ainda atordoada. Antes de sair, Dona Maria lhe entregou um envelope. Isso é para sua oferta. Deus abençoa quem dá com fé. A batalha da fé, persistência e sacrifício. Nos dias seguintes, Carla não faltou a nenhuma reunião. Todas as noites ela estava lá de joelhos no altar, com as mãos levantadas, repetindo as palavras do pastor: eu creio, Senhor. Eu recebo minha cura. Nas vigílias de madrugada, ela orava até o corpo doer, mas algo dentro dela dizia: não desista agora. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele. Quando você dá, está dizendo: Senhor, eu dependo de ti. Carla, que mal tinha dinheiro para as passagens de ônibus, decidiu dar um passo de fé. Tirou do pouco que tinha e depositou sua oferta na campanha dos 70 dias de jejum e oração, confiante de que Deus honraria sua obediência. Mas a doença não sumia de uma hora para outra. Os exames ainda mostravam plaquetas baixas e os médicos insistiam no tratamento convencional. Sua mãe católica dizia: filha, você está se iludindo. Reze para Nossa Senhora, vá a um centro espírita. Mas Carla sentia algo diferente na Universal. Não era religião, era uma unção real lá. Eu sinto Deus falando comigo, ela respondia.
Até que na sexta-feira antes da fogueira santa, Carla teve uma hemorragia nasal tão forte que quase desmaiou. Assustada, ela ligou para a irmã Janaína, que orou por ela ao telefone. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse sangramento pare agora. O inimigo não vai roubar sua bênção. Para sua surpresa, em minutos, o sangue estancou. Isso não é coincidência, ela pensou. Isso é Deus. O milagre no culto. O Senhor venceu. O sábado da Fogueira Santa de Israel foi o dia que mudou tudo. A igreja estava lotada, o louvor era intenso, e o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus. De repente ele parou e apontou para Carla, que estava no meio da multidão. Tem uma mulher aqui que veio buscar sua cura. Deus está dizendo que hoje é o seu dia. Carla tremia. O pastor a chamou ao altar e começou a orar com uma unção tão forte que ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Saia a doença em nome de Jesus. As plaquetas dessa mulher serão restauradas agora. Ele então pegou o óleo consagrado e ungiu suas mãos, seus braços, sua cabeça, declarando: pela fé você está curada. Nesse momento, Carla sentiu algo quebrar dentro dela. Uma paz inexplicável a invadiu, e ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Glória a Deus! Eu estou curada! Ela gritou, levantando as mãos. O pastor então fez um desafio: vá ao hospital amanhã e faça novos exames. Deus já operou. No domingo, Carla foi ao laboratório com o coração acelerado. Quando a médica olhou os resultados, seu rosto se iluminou. Carla, suas plaquetas estão em 210 mil. Isso é um milagre. Como isso aconteceu? Carla não segurou as lágrimas. Foi Deus. Ele me curou na igreja. A médica incrédula pediu para ver os exames antigos e confirmou: isso não tem explicação médica. É sobrenatural. A transformação. Uma vida de testemunho. Hoje, Carla está completamente curada. Não toma mais remédios, não tem mais manchas roxas, e sua energia voltou com força total. Mas o maior milagre não foi só a cura física, foi a transformação espiritual. Ela agora é uma obreira dedicada na Universal, ajudando outras pessoas a acharem fé em meio ao desespero. Eu aprendi que Deus não abandona ninguém. Às vezes a batalha é dura, mas é na persistência que a vitória vem. Ela testemunha no altar, com Lucas e Sofia ao seu lado. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando eu dei meu dízimo mesmo com pouco, quando eu fui à igreja mesmo fraca, quando eu orei mesmo sem ver resultado imediato, foi aí que Deus moveu seu poder. Ele não falha. Carla hoje diz: se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, venha para a Universal. Não é religião, é um encontro com Deus. Eu era uma mulher marcada para morrer, e hoje sou uma mulher marcada pela bênção. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, mais um milagre se junta aos milhares que acontecem todos os dias na Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé não é teoria, é realidade. Naquela mesma noite, enquanto Carla ainda falava no altar, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado à igreja arrasada com um diagnóstico de câncer em estágio avançado e a sensação de que sua vida estava acabando. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, e ela só tinha ido à Universal porque uma vizinha insistira: lá, Deus opera milagres. Você não tem nada a perder. Marisa ouviu cada palavra de Carla como se fosse uma mensagem direta para ela. Quando o pastor fez o apelo final: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem quer entregar sua vida nas mãos de Deus? Ela se levantou, trêmula, e caminhou até o altar. Não tinha forças, mas algo dentro dela gritava: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Os obreiros a receberam com um abraço apertado, e enquanto oravam, Marisa sentiu uma paz que não experimentava há meses. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba sua cura. No início, ela não sentiu nada diferente. Mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiu sem dor. No dia seguinte, ao acordar, notou que conseguia respirar melhor. Os dias passaram, e os sintomas foram desaparecendo. Quando voltou ao médico para um novo exame, o resultado deixou todos boquiabertos. Não havia mais nenhum vestígio da doença. Os médicos não tinham explicação, mas Marisa sabia: Deus tinha operado o impossível. Ela voltou à igreja no domingo seguinte, não mais como uma mulher desesperada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Subiu ao altar com o laudo médico nas mãos, entre lágrimas de gratidão, contou como sua vida tinha sido transformada. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu uma nova chance. Não é a medicina, não é o acaso, é Jesus Cristo, que ainda hoje faz milagres.
Enquanto Marisa falava, um jovem chamado Rafael, que estava na igreja pela primeira vez, sentia o coração acelerado. Ele tinha chegado ali depois de uma briga feia com a família, viciado em drogas e sem rumo. Deus não vai querer saber de mim, pensava. Mas ao ver aquelas pessoas, Carla, Marisa, outros que davam testemunhos de libertação, algo dentro dele quebrou. Quando o pastor fez o convite para quem queria mudar de vida, Rafael foi correndo ao altar. Os obreiros oraram por ele com fé, e naquele momento, Rafael sentiu uma força estranha saindo de seu corpo, como se algo pesado fosse arrancado de dentro dele. Quando saiu da igreja naquela noite, não tinha mais vontade de usar drogas. Não foi fácil, a batalha continuou, mas ele encontrou na Universal não só a fé, mas uma família que o apoiou. Hoje Rafael é um obreiro dedicado, ajudando outros jovens a saírem das mesmas lutas que quase o destruíram. E assim como uma corrente de bênçãos, os milagres continuam. Cada vida transformada se torna uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. Na Universal, não é só uma história de fé, é uma história de vidas que foram do desespero à vitória, do impossível ao eis que tudo se fez novo. Se você está lendo isso e acha que seu caso é sem solução, lembre-se, Deus não olha para o que você foi, mas para o que Ele pode fazer de você. Carla quase morreu, mas hoje vive. Marisa estava condenada, mas foi curada. Rafael era escravo, mas agora é livre. E tudo começou quando eles deram um passo de fé. A igreja não é um lugar para perfeitos, mas para quem precisa de um milagre. E se Deus já fez por eles, Ele pode fazer por você também. Basta acreditar e agir. Na mesma semana em que Rafael recebeu sua libertação, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal com o coração pesado como chumbo. Ela carregava uma dor que ninguém via. Há 5 anos, seu filho Lucas, então com apenas 7 anos, havia sumido. A polícia desistira do caso, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até seu marido, abalado pela tristeza, havia se afastado. Ana Clara vivia entre a esperança e a loucura, guardando o quartinho do menino exatamente como estava no dia em que ele desapareceu. Os brinquedos no lugar, a cama arrumada, as roupinhas no armário. Ela não sabia explicar o que a levou até a igreja naquela tarde. Talvez fosse o cartaz na rua, Deus ouve o clamor dos que não têm mais voz. Ou talvez fosse o desespero que depois de tanto tempo, a fez perceber que só um milagre poderia trazer seu filho de volta. Quando entrou, as lágrimas caíram sem controle. Uma obreira a abraçou sem perguntar nada, só sussurrando: Deus vai te ouvir, minha filha. Ele sabe onde seu filho está. No culto, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana Clara sentiu algo estranho, uma certeza inexplicável de que Lucas estava vivo. Não era esperança vã, era uma convicção que queimava dentro dela. Na hora da oração, ela se ajoelhou e chorou como nunca. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está meu filho. Eu não aguento mais essa dor. As palavras saíram entre soluços, mas ela sentiu que alguém, lá no alto, as ouviu. 3 dias depois, Ana Clara recebeu uma ligação que a deixou paralisada. Do outro lado da linha, uma voz trêmula disse: A senhora é a mãe do Lucas, não é? Ele está aqui. Nós o encontramos. Era uma mulher que trabalhava em um abrigo para crianças em situação de rua, a quase 1000 quilômetros dali. Lucas havia sido resgatado depois de anos vivendo nas ruas, confundido, sem memória clara do próprio nome. Mas ele guardava um papelzinho amassado no bolso com um número de telefone, o da casa de Ana Clara, escrito a lápis quando ainda era pequeno. Quando mãe e filho se reencontraram no aeroporto, foi como se o tempo tivesse parado. Lucas, agora com 12 anos, magro e com olheiras, mas vivo, correu nos braços dela gritando: Mãe, eu sonhei com a senhora ontem. Ana Clara não conseguia acreditar. O menino que ela chorava como morto estava ali, quente e respirando, apertando suas mãos. Como você me encontrou? Ele perguntou. Ela só conseguiu responder entre lágrimas: Foi Deus, meu filho. Só Deus. A notícia se espalhou na igreja como fogo. Quem antes duvidava que Deus pudesse fazer algo tão grande, agora via com seus próprios olhos, um menino dado como perdido devolvido à mãe. Ana Clara não escondeu de ninguém o que aconteceu. Eu entrei na Universal destruída, e saí de lá com meu filho nos braços. Se isso não é milagre, o que é? Ela testemunhava, emocionada em cada culto. Mas a história não parou por aí. Lucas, que chegara cheio de medos e traumas, começou a frequentar as reuniões de jovens na igreja. Lá, ele conheceu o amor de Deus de uma forma que nunca imaginara. Os pesadelos que o assombravam desde o sequestro foram desaparecendo. Os líderes o acolheram, oraram por ele, e pouco a pouco, o menino que tinha olhares vazios passou a sorrir de novo.
Hoje, aos 15 anos, Lucas serve no trabalho infantil da Universal, ajudando outras crianças a conhecerem aquele que nunca o abandonou, mesmo quando ele não sabia. Ana Clara, que antes vivia trancada em casa com fotos do filho, hoje é uma obreira ativa. Se Deus me deu meu filho de volta, ele pode dar qualquer coisa a qualquer pessoa, ela diz, com os olhos brilhando. A Universal não é só uma igreja. É um lugar onde o impossível vira possível. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Cada história é um grito de que Deus está vivo, que Ele não esquece dos seus. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é perdido, que sua dor é grande demais, lembre-se, o mesmo Deus que trouxe Lucas de volta para os braços da mãe, que libertou Rafael das drogas, que curou Marisa do câncer, está olhando para você agora. Ele não muda. Seu poder não tem limite. Talvez você esteja a um passo de ver sua própria história virar um testemunho. Talvez tudo o que falta é, como Ana Clara, entrar pela porta da fé e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Porque na Universal o milagre não é lenda, é realidade. E a próxima história de vitória pode ser a sua. No mesmo domingo em que Ana Clara recebeu seu milagre, do outro lado da cidade, um homem chamado João Batista estava prestes a desistir de tudo. Ele era pai de 3 filhos, mas há 2 anos havia perdido o emprego e desde então, só encontrava portas fechadas. As contas se acumulavam, os credores ligavam sem parar e a vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. Sua esposa, Dona Maria, orava todas as noites, mas João já não tinha mais forças nem para entrar na igreja. Deus esqueceu de mim, ele repetia, enquanto olhava as mãos calejadas que já não conseguiam segurar nenhum pão para seus filhos. Foi quando seu filho mais velho, Pedro, de apenas 12 anos, chegou em casa com um papel dobrado. Pai, o pastor falou hoje que Deus tem uma palavra para a nossa família. Ele disse que o senhor precisa ir na próxima segunda-feira, às 19 horas, na campanha dos milagres. Não é só pela gente, é pelo Senhor também. João olhou para o menino, sentiu o coração apertar e pela primeira vez em meses, uma lágrima escorreu sem que ele pudesse segurar. Como dizer não para aquele olhar cheio de fé? Na segunda-feira João entrou arrastando os pés, com a cabeça baixa como se quisesse passar despercebido. Mas assim que pisou no templo, algo mudou. Não foi o louvor, não foram as palavras do pastor, foi uma paz que ele não sentia há anos. Como se alguém tivesse tirado um peso de 50 quilos das suas costas. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre financeiro, João levantou a mão tremendo. Não tinha mais orgulho, não tinha mais desculpas. Só uma prece simples: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder tudo. Naquela noite, o pastor orou com tanta autoridade que João sentiu algo quebrar dentro dele. Não era só a situação, era a amargura, a revolta, a sensação de abandono. Quando saiu da igreja, o celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz que ele não ouvia há anos. João, aqui é o seu Antônio, da antiga oficina. Lembra que o senhor trabalhou comigo há 10 anos? Pois é, hoje sonhei com o senhor. Não sei porquê, mas acordei com a certeza de que tinha que ligar. A empresa está precisando de um encarregado urgente. Se o senhor quiser, o emprego é seu. Salário melhor do que o anterior e pode começar amanhã. João caiu de joelhos no meio da calçada. Não eram só as contas que iam ser pagas, não era só o emprego. Era a certeza de que Deus o havia visto o tempo todo. Que cada noite em claro, cada lágrimas derramada em silêncio, cada oração de Dona Maria havia sido ouvida. Naquela semana, ele voltou à igreja não mais arrastando os pés, mas com a cabeça erguida, levando a família toda. E quando subiu para dar seu testemunho, não conseguiu falar sem chorar. Eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas ele só estava preparando algo maior. Na Universal, eu encontrei não só um emprego, eu encontrei meu Deus de novo. Enquanto João falava, no fundo do templo, uma senhora chamada Rosa apertava um lenço entre os dedos. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber o diagnóstico de que sua filha, Juliana, de 20 anos, tinha uma doença rara nos rins e precisava de um transplante urgente. Os médicos disseram que as chances eram quase zero. Só um milagre, murmuraram. Rosa não sabia como orar, não sabia nem por onde começar. Mas quando ouviu João falar, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim também, pensou. Naquela mesma noite, durante a corrente de oração, o pastor pediu que todos que tinham um familiar doente levantassem as mãos. Rosa levantou a sua, chorando. O pastor parou em frente a ela, colocou a mão em sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, os rins dessa jovem são restaurados agora. O corpo dela vai responder ao tratamento, e os médicos vão se surpreender com a cura.
Rosa sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ela. Quando chegou em casa, Juliana, que há dias não conseguia nem levantar da cama, pediu água. E pela primeira vez em semanas, tomou o copo inteiro sem sentir dor. Na manhã seguinte, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Rosa sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. Em menos de um mês, Juliana não precisou mais do transplante. Os rins voltaram a funcionar normalmente, como se a doença nunca tivesse existido. Essas histórias não são coincidências. São provas de que, quando a fé encontra a obra de Deus, o impossível se rende. A Universal não é um lugar de teorias, é um lugar de fatos. De vidas transformadas, de lares restaurados, de corpos curados. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação não tem saída, saiba que Deus está preparando a sua vitória. Talvez você esteja a um passo de ver o milagre que vai mudar sua história para sempre. Porque na CCB a cada segunda, quarta e domingo, Deus continua escrevendo histórias que a medicina não explica, que a lógica não entende, mas que a fé celebra. E a próxima história pode ser a sua. Basta você dar o primeiro passo. Basta você acreditar. O milagre que não tinha explicação. Os exames finais confirmaram. Os rins de Daniel estavam perfeitos. Os médicos perplexos só conseguiam balançar a cabeça. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto o jovem, com lágrimas nos olhos, abraçava a mãe. A doença que o condenara à diálise pelo resto da vida havia desaparecido como neve ao sol. Não foi remissão, não foi erro de diagnóstico, foi um milagre. Um sinal de que, quando Deus intervém, até o corpo obedece à sua voz. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniel segurou o último comprovante médico contra o peito e sussurrou: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu. A mãe, ao seu lado, orou em silêncio, agradecendo não só pela cura, mas pela lição que veio com ela. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo quando tudo diz que é tarde demais. A reflexão que fica. Quantas vezes olhamos para nossas batalhas e decretamos o fim antes de Deus dizer amém? Quantas vezes a dor nos convence de que o milagre é para os outros, nunca para nós? Daniel poderia ter desistido quando os médicos disseram que não havia esperança. Poderia ter se rendido ao ceticismo quando as orações pareciam sem resposta. Mas ele escolheu persistir, e foi na persistência que encontrou a vitória. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar o que pedimos, Ele as transforma para nos dar algo muito maior, um testemunho que ninguém poderá negar. Cada cura, cada restauração, cada impossível, que se rende a um grito ao mundo de que Ele ainda está no trono, escrevendo histórias que a lógica não entende, mas que a fé celebra. A lição que levaremos. Se hoje você está com um diagnóstico nas mãos, uma dívida que sufoca ou um sonho que parece morto, lembre-se, Deus não precisa de condições ideais para agir, Ele só precisa de um coração que lhe dê permissão. Talvez sua cura ainda não tenha chegado. Talvez sua resposta esteja no próximo culto, na próxima oração, no próximo amém que você disser com fé. Mas uma coisa é certa, se Deus fez por Daniel, Ele pode fazer por você. Na CCB, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E a próxima história de vitória pode começar hoje, com você. Basta crer, basta dar o primeiro passo. Porque quando a fé encontra a obra de Deus, até o impossível se ajoelha.